Agora eu vou falar diretamente com as mulheres, porque eu sei que tem um número razoável de pessoas, né, que são mulheres que vêm acompanhando todo o meu material. Então, por eu ser uma mulher, o nosso papo aqui vai ser reto e direto. O que eu tenho para falar para as mulheres para de ficar esperando a valorização da parte masculina, né? Todas nós temos já o nosso poder sagrado feminino. Então, de certa forma, nós já fomos meio que beneficiadas em relação aos homens, porque Deus nos deu o dom, né, de gerar a vida. Então, já estamos um passo à frente. Então, essa força nós já temos. Então, o que acontece? Eu tenho visto um número razoável de mulheres que acabaram acabando com a vida, se destruindo por causa de homem. Tá na hora, né, de começar a parar a pensar tudo que você fez com você, se realmente valeu a pena, né? A sua beleza não precisa da aprovação de ninguém. Todo mundo tem a sua beleza, que ela é única, né? Seja até de mulher ou de homem, não importa. Mas aqui nós estamos falando de mulheres, né? Então nós mulheres, nós temos a nossa beleza. Então a gente não precisa da aprovação masculina, mesmo porque isso é algo muito pessoal, né? O que é bonito para um não é bonito para o outro. Então nem tem como as mulheres querem se enquadrar em algum tipo de padrão de beleza, porque vai ficar um ciclo infinito em busca, né, da perfeição e nunca vai chegar. Então, o que acontece? Nós, né, temos que começar a nos olhar, nos admirar, olhar para dentro, né, encontrar toda essa nossa força que já habita dentro da gente, mas a gente só desconhece. A gente simplesmente pensa que precisa do outro para vir falar pra gente, mas na verdade não, é só a gente parar, pensar, olhar para dentro e encontrar tudo isso, e você consegue trazer para fora, e aí você se dá conta de quem realmente você é, né? Então, a grande maioria das mulheres, né, tem o costume de uma colocar a outra para baixo justamente por causa disso, por causa da autoestima, né? Ela está com a autoestima baixa, então ela precisa colocar a outra mulher lá para baixo para ela se sentir superior. Então, esse processo tem que acabar, né, gente? Porque mulher entende mulher, né? As mulheres pensam mais ou menos da mesma forma, né? Porque somos mulheres, assim como os homens. Os homens se entendem, então as mulheres também se entendem. E não é isso que tem acontecido, né, na sua grande maioria, né? Uma mulher realmente querer derrubar a outra, e isso pra mim não faz o menor sentido. Então tá na hora de começar a se olhar no espelho, né? Começar a admirar a sua beleza, a sua beleza física, o teu corpo, né? Parar de ficar achando que você precisa se enquadrar em algum padrão de sociedade, porque isso daí é uma busca infinita que não vai chegar a lugar nenhum. Você tem que se olhar e gostar de você do jeito que você é, né? Então, por exemplo, se você vai se arrumar, você não tá se arrumando pros outros, você tá se arrumando pra você, né? Se você vai lá, se maquia, se arruma, né? Você tá fazendo isso pra você, né? Não é pro seu pensamento ir, eu vou lá, vou me maquiar, vou me arrumar pro outro, ou pros outros, não importa. Você tem que fazer isso pra você, né? Você tem que se sentir bem daquela forma. Então, eu me sinto bonita, eu me sinto feliz assim, então eu vou fazer isso por mim, né? Você não vai fazer lá pelo outro, já com a tua mente já pensando em se arrumar pro outro, né? Você vai fazer isso por você. Isso é cuidados que a gente começa a pouco fazer com nós mesmas, né? Então, não tem essa de você ter que ficar esperando que o outro vá lá e te elogie, porque isso vai acabar virando uma frustração, né? Porque a aprovação masculina, isso daí também é muito algo pessoal, né? Tem homens que são mais detalhistas, né? Eles são mais sensíveis, então eles vão prestar atenção nos mínimos detalhes, mas tem homens que não vai estar nem aí, né? Você pode pintar teu cabelo aparecendo lá daquela pessoa e ela nem perceber.
Então você vai acabar se frustrando, né? Eu tô falando isso porque eu também já vivi todo esse processo, né? Então eu tive que aprender tudo isso. Então hoje eu já não penso dessa forma, né? Então tá na hora de nós mulheres começar a entender isso. Mesmo porque eu sempre gostei de ter amizades com homens, né? Justamente para eu poder aprender alguma coisa, porque eu já sou mulher, então mulher eu não preciso, né? Então eu sempre, desde mais nova, eu sempre gostei de ter amizade com homens, né? Tanto é que hoje meus melhores amigos são todos homens. Justamente para eu ter essa visão masculina, né? Para eu poder entender. E na grande maioria das vezes, as mulheres, né? Nós mulheres, a gente pensa que você fazendo certas coisas, né? Os homens gostam, mas a opinião, né, deles, isso é muito particular, lógico, mas existem homens que não pensam dessa forma, né? Então, isso daí é o pensamento da mulher, assim como vice-versa, né? Então, a gente tem que começar a cuidar da gente mesmo, né? Porque no final você vai acabar ficando abandonada, acabada, destruída, destroçada, e você vai ver que não valeu a pena, né? Você realmente se machucou à toa, você se feriu à toa, e você entrou naquele processo de autoculpa. Então é melhor começar a refletir sobre isso enquanto dá tempo, né? Enquanto você não tá ainda lá no fundo de um poço, porque eu costumo falar que o poço, a profundidade dele é a gente que vai se colocando, né? Então, principalmente no processo de autoculpa, né? Por que eu falei que eu já estive num poço bem fundo? Porque quanto mais eu me culpava, mais fundo eu ficava, né? Então, começar a dar uma pensada sobre isso, né? E começar a se olhar, né? Com os olhos de amor para si próprio, né? Não ficar esperando o outro, porque do outro a gente vai ficar esperando a vida inteira, né? Vamos até virar esqueleto. Então é melhor começar a refletir e pensar sobre isso.